Pronto, Adriano, vai lá. Fala. Sim, está sem som, peraí. Tá, Pronto. acho que a culpa era minha. Então, isso. Fala aí. Isso, tá no mundo. Boa noite, gente. Desculpem aí eu não estar presente, mas eu hoje passei mal, enfim, eu tive um mal-estar e acabei ficando em casa por segurança. Mas não queria perder o encontro de hoje. E eu já achei muito produtiva as falas, né? Mas eu queria fazer questão também de fazer uma parte hoje, porque é uma aula com a qual eu me identifico pessoalmente, né? Pelo fato de eu também ser um homem gay. E pelo meu trabalho. Então, me apresentando inicialmente, bom, eu trabalho com educação já há muitos anos, né? Desde 2016 que eu estou formado, mas já venho trabalhando com educação há muito mais tempo. Agora, só agora, digamos, de alguns anos para cá, é que o fato de eu ser um homem gay tem impactado no meu trabalho. Isso por quê? Porque eu conheci, não lembro quanto tempo atrás, acho que uns 6 anos atrás ou 7 anos atrás, um pré-vestibular, um pré-vestibular social, focado no grupo, no público trans e travesti. Na época que eu conheci, esse pré-vestibular funcionava num espaço cedido pela Fiocruz. E, bom, E meu foi como a gente se conheceu. exatamente, foi como a gente se conheceu, porque, na verdade, meu ex-namorado, que hoje transicionou, né, ainda bem, transicionou, conseguiu os documentos, mas na época ainda não havia transicionado. Meu namorado, ele assistia a aula nesse pré-vestibular, né, e como eu era, na época, estudante, ou formando em matemática, ele chegava em casa falando muito, principalmente de uma professora de química, que eu não lembro mais o nome, e falava muito de um professor de matemática que era muito legal, que eu tinha que conhecer, que ele era muito bacana. Não, não, não. Eu fui lá conhecer o tal do professor de matemática, era o Vitor. E aí a gente, né, se conheceu, e eu realmente gostei muito da aula do Vitor. Acho que é Natália o nome da professora de Química. Também gostei muito dela. É isso que eu ia falar, Natália, que é professora do CAP, aqui da UFRJ. Isso, Natália, né? Também. Uma professora sensacional, divertidíssima, amada pelos alunos. E aí então, comecei a me integrar, né, sobre esse universo da educação envolvendo pessoas desse nosso público LGBTQIA+, né? Eu já não uso mais a palavra comunidade porque eu já levei uma bronca, né? Porque não somos ainda uma comunidade e tal, mas isso é uma questão interna. Mas deveria ser uma comunidade. Enfim, e eu, então, recentemente vi uma postagem no Instagram do Preparanem procurando pessoas voluntárias para dar aula. Então, foi nesse mesmo momento que eu mandei a mensagem para lá, me candidatando, né, preenchi um formulário e estou desde o início do ano dando aula no Preparanem, que hoje está acontecendo na UERJ. Inclusive, infelizmente, né, não conseguimos levar os nossos alunos para estarem presentes na aula de hoje. Eu tinha uma grande expectativa de que a turma pudesse estar presente, participando, mas não pôde acontecer. E esse ano, vocês todos viram, acompanharam a situação da UERJ, que foi muito difícil, aquele desenrolar sobre a ocupação e a grande violência que os alunos, né, que o corpo de alunos sofreu. Isso prejudicou bastante o Preparanem. Houve algumas evasões, mas algumas pessoas continuam firmes ali no Preparanem e pelo visto, no ano que vem, o pré-vestibular deve acontecer na Casa NEM, né? Então, para dar um resumo, o Preparanem, que é esse pré-vestibular focado em pessoas trans e travestis, ele
ele é promovido pela Casa NEM, que é uma casa de acolhimento para essas pessoas trans e travestis, principalmente essas pessoas, né? É uma casa de acolhimento para essas pessoas, porque a gente sabe muito bem que a realidade é que pessoas trans e travestis sofrem uma violência absurda, inclusive dentro do próprio público LGBTQIA+, muitas dessas pessoas são expulsas de casa, muitas dessas pessoas acabam tendo que recorrer à prostituição para sobreviver e precisam de espaços de acolhimento. A Casa NEM é um desses espaços de acolhimento, fica aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, no Flamengo. Eu ainda não fui lá, devo ir essa semana para conhecer e ajudar a organizar lá um espaço, uma biblioteca. E aí a gente está com a expectativa de que esse pré-vestibular aconteça na Casa NEM, até mesmo para que isso seja uma facilidade de acesso, né, para as pessoas acolhidas pela casa e para pessoas que procurem esse pré-vestibular, né? Muitas dessas pessoas não conseguem acessar a UERJ. Então, a aula de hoje traz um tema com o qual eu me identifico bastante, principalmente com relação ao meu trabalho, né? Eu, como um homem gay, apesar de ter 2 filhas adolescentes biológicas, né, eu tive essa vida, né, de pai, né? Eu tenho, né? Eu sou pai. Mas eu fui casado com a mãe delas e tal. Então, muita gente me pergunta, mas você não é bi, não? Eu falo, bi, não. Eu sou gay mesmo. Desde que eu me entendi, né? Desde que eu me entendi como um homem gay, já adulto, eu assumi também a identidade gay, não só uma questão de sexualidade, né? Com quem eu transo ou com quem eu não transo, mas uma questão de identidade, né? Eu sou um homem gay, e digo isso com o maior orgulho, né? E, inclusive, uma coisa que eu queria também colocar aqui, eu estou dando aula na rede municipal de Nova Iguaçu, e estou com turmas de 9º ano nesse momento, e mesmo que eu não diga, né, eu não chego na sala de aula dizendo, oi, gente, eu sou professor de matemática e sou gay. Os alunos perguntam, né? Os alunos perguntam, né? Bem que eu tenho unha pintada, né? De vez em quando eu pinto unha, eu tenho um jeitinho, então os alunos acabam, né? E eu digo isso com maior tranquilidade, eu faço questão de dizer que eu sou gay, né? Tomando certos cuidados, que a gente sabe que o ambiente educacional, principalmente com relação a crianças do ensino fundamental, é um ambiente delicado, né? A família fica muito em cima, certas pessoas, ou até mesmo, enfim, instituições batem muito em cima da escola, como a Érica falou, como se a gente estivesse doutrinando crianças. Mas, enfim, faço questão de dizer por quê. Porque eu acho que é importante a gente se posicionar, porque tem alunos ali, né? Tem pessoas ali que são LGBTs na turma, e que algumas delas são evidentes ou são bem assumidas, dizem, mas tem outras que têm vergonha, têm medo, e talvez a presença de um professor, de uma professora LGBT ali, serve de encorajamento. E eu acho que é um dos nossos principais papéis como professores, principalmente na educação básica, é o papel de encorajar, né? Ainda mais nós sendo professores de matemática, né? Que já é o terror, né, dos alunos, que já é o terreno do medo. Então, o que a gente mais ouve dos alunos, das crianças, das famílias, das pessoas, é que o professor colocava medo, o professor botava terror, amedrontava, dizia que ia reprovar, o que vai cair na prova? Lágrimas, né? Então, a matemática é o território do medo. Então, eu acho que é muito importante a gente se colocar dessa forma para que alunos se sintam encorajados, né, ao ver que tem ali um professor gay, um professor como eles ou como elas, nesse sentido de uma pessoa não normativa, né, de uma pessoa queer, diferente do padrão, embora eu não me considero queer, até para não me apropriar de narrativas que eu não vivenciei, né? Então, quando eu digo que eu me identifico com as falas de hoje, não é que eu tenha vivenciado certos tipos de preconceito. Eu vivenciei muito pouco preconceito, até porque eu sou uma pessoa muito combativa, então acho que as pessoas têm um certo medo de me enfrentar. Mas eu senti mais preconceito foi do meu pai na infância. Meu pai realmente foi muito machista e preconceituoso comigo, mas isso até a infância. Depois disso, acabou, porque eu me impus. Mas, enfim, então eu acredito que é importante a gente se posicionar, sim. Talvez você aí, colega que está assistindo a aula, não seja
né? Talvez você seja uma pessoa cis, hétero, não se enquadra, né, nenhuma desses marcadores que a gente está colocando, e pode ser até que você pense, caramba, mas qual o motivo disso tudo, né? Qual o motivo de todo esse falatório? Será que precisa mesmo? Né? Porque eu imagino que para pessoas que não estão nessa vivência, isso pode ser até um pouco irritante, né? A frequência com que talvez a coisa pode aparecer para você nesse ambiente acadêmico, mas eu digo para você que é muito necessário. A gente tem uma ilusão da normalidade, que é essa de achar que nós aqui que estamos falando, nós desviamos do padrão, somos minoria, no sentido de que somos poucos, 1 em 1 milhão. E na verdade, o que acontece é que todos nós temos, inclusive você, né, que está assistindo a aula aí agora, você também pode ter algum marcador, que pode não ser de gênero ou de sexualidade, mas algum outro marcador, que te coloque numa situação também que você se sinta violentado, discriminado, rejeitado, e que precisa ser colocado. O ambiente da educação é para isso, é para a gente discutir essas questões de inclusão, de respeito, questões éticas. Então, tenho aprendido bastante com o meu trabalho no Preparanem, tenho aprendido bastante desde que eu conheci o Vitor, desde que eu comecei a namorar lá, né, a pessoa, inclusive poderia estar na aula de hoje, a gente tem amizade até hoje, mas não está aqui. E tenho aprendido com essas pessoas, porque, como eu disse, não vivenciei isso, eu não posso me apropriar dessas narrativas, não posso falar como se eu tivesse vivido, mas eu posso falar como uma pessoa que está junto, sabe, que está engajada e que tem um profundo respeito e admiração. Eu acho que, se não existe, deveria ter uma pedagogia queer, sabe, uma pedagogia que se expanda para fora desse ambiente LGBT, né, esse círculo, e a gente precisa falar com todos os públicos, mas com a nossa marca, sabe? A pedagogia queer, tá aí o convite. Se não existe, deveria existir. Acho que existe, sim. Fala, Tomé. Aqui foi falado sobre esse momento, né, que a questão da orientação sexual, ela atravessa o seu pessoal, né, e ela começa a entrar nessa questão profissional, né, ela impacta o seu profissional, né. Eu queria saber, na opinião de vocês, o que vai determinar esse impacto, ser positivo ou negativo, né, diretamente. Como que você vai fazer essa questão ser muito para além de você, transformar isso num bem? Acho que sim. Acho que sim. Quem quer? Eu acho que é muito do que o Adriano apresentou, né, sobre a questão da uma representatividade do professor para os estudantes é importante também, né, para encorajar, né, para perceber que está tudo bem, né, a sua orientação sexual, sua identidade sexual, né, identidade de gênero. Eu acho que a gente tem um papel predominante nesse sentido, né? Então, Adriano chegar na sala de aula e dizer eu sou um homem gay, sou professor de matemática, sou gay, faz toda a diferença, né? Chegar em sala de aula e dizer que eu sou homossexual, faz toda a diferença. Então, eu acho que nós, como educadores, temos muita responsabilidade, né? E aí a gente pode pensar no âmbito de inclusão mesmo, sabe? Então, falar sobre sexualidade, né? Questões de gênero dentro da sala de aula, né? É uma questão de inclusão. A gente assimila muito a inclusão como deficiência apenas, né? Mas a gente pode ampliar essa discussão, né? Então, esse aluno que não se sente acolhido dentro da sala de aula, ele precisa ser incluído, né? E aí, falando um pouco sobre a minha experiência pessoal, né? Minha trajetória pessoal, dentro de escola, enquanto estudante, foi de exclusão, sabe? Em nenhum momento eu penso uma realidade de Zona Norte do século XX, assim, né? Anos 80, não, anos 90, não sou tão quanto o Vitor assim. Anos 90. Eu não tinha nenhum amigo, nenhum colega, nenhuma representatividade LGBT ao meu redor, sabe? Todos os meus amigos eram héteros, sabe? As pessoas ao meu redor, no meu bairro, héteros, ou se diziam héteros, né?
Não podiam performar outro tipo de sexualidade. Né? Eu também, alguns depois saíram do armário, né? Exatamente. Mas era uma vida hétero. A vida hétero. E um contexto homofóbico dentro da família também, né? Então, esse discurso. Então, eu admiro muito a fala do Adriano, que ele teve esse contexto de repressão do pai, mas ele se impôs e aí nunca mais aconteceu. Eu não tive esse ímpeto. Eu tive porque eu tinha medo, né? Não tinha esse lugar de me impor, de assumir, de experimentar, né? Até essa questão hoje, eu não me incomodo de me colocar no lugar de gay, assim. Mas, como eu estou numa roda LGBT, eu fiz questão de falar, não, eu sou bissexual, né? Se colocar como gay não é problema, assim, sabe? Mas eu faço questão de dizer que eu sou bissexual para frisar que existem bissexuais também, né? São pessoas que estão em cima do muro, né? Aliás, não tem lógica eu estar em cima do muro sendo bissexual. Eu estaria em cima do muro sendo hétero. É muito mais fácil ser hétero do que ser bissexual, né? Mas até essa questão da bissexualidade, para mim, é uma questão muito complicada, assim, sabe? Porque desde criança, sempre entendi que não é igual aos meus coleguinhas do bairro. Assim. Isso com certeza é nítido, né? É bom frisar isso também para entender que não foi uma escolha, né? A nossa sexualidade não foi uma escolha. Né? Desde sempre foi bem marcado, né? Só que a minha dúvida é com relação ao gênero que eu gostava. Para isso, só uma coisa assim, que é até muito batida, mas acho que mesmo assim, vale a pena falar, que é assim, para entender que sexualidade não é escolha, basta quem é hétero pensar que você escolheu ser hétero. Então, quem não é hétero é exatamente a mesma coisa. Continua. E aí, desde criança, sempre entendi que eu gostava de homem. Isso também era nítido, sabe? E isso para mim já me gerava muito sofrimento, sabe? Porque eu não via os meus colegas gostando de homens. Assim. Meu pai veio do interior da Paraíba. Então, a educação muito machista, né? Meu pai gosta muito de futebol e eu nunca fui o filho dele de futebol. Assim, né? Eu gostei de futebol. Ele tinha a pressão, meu pai me levava para o Maracanã e eu tinha a pressão. Sabe? Não que eu não pudesse gostar de futebol, mas assim, nunca fui o homem que meu pai esperava que eu fosse, sabe? Então, e aí, depois com terapia, eu fui entender que esse meu gosto de estudar, de musical, filme, foi muito para compensar com meu pai. Meu pai gosta de tudo isso. Assim, tá? Eu não gosto de futebol, mas eu gosto dos seus filmes, gosto do gosto musical que você tem, né? Os livros que você também lê, sabe? Então, tudo para vocês entenderem o quanto é danoso essa opressão para o público LGBT, né? Quanto isso me afetou psicologicamente. Né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês foi tratado por terapia, assim, eu falo hoje tranquilamente, mas consegui assimilar muitas das coisas que aconteceram na minha vida. Sabe? E aí, essa questão de eu gostar de mulher também, isso veio aos poucos, né? Muito do conflito de, será que eu gosto de mulher também? Será que é uma questão eu querer ser aceito na sociedade? Sabe? Então, isso foi muito definido na minha adolescência e no início da minha fase adulta, sabe? Foi muito complicado definir a minha sexualidade. Então, vocês olha o sofrimento que foi, né? Só fui me assumir com 29 anos de idade, né? E acho que eu nunca conversei com o Vitor, fui me assumir com 29 anos porque eu fui exposto pelo meu ex-namorado. Assim, eu tive um primeiro relacionamento, quer dizer, um relacionamento, né? Com frequência, comigo, com a pessoa e tal. E aí ele chegou um momento que queria se assumir. Eu não vou, não estou disposto a isso. Né? E aí, no momento que a gente terminou, ele foi assumir, inclusive, para o meu pai. Assim, tá? Foi assim que eu revelei para as pessoas, muito tempo, muita culpa. Tá? Hoje eu tenho 36 anos, assim, veja como é recente. Sabe? Então, eu demorei minha vida inteira para que eu pudesse estar confortável com a minha sexualidade. Tá? Hoje em dia está tudo bem. Sempre em relação a violências na escola. Assim como o Vitor, por eu me camuflar muito, sabe? Eu não era atacado diretamente, mas era taxado de bichinha, essas coisas. Eu tinha muito medo de demonstrar movimento, sabe? Fazer uma força louca para não parecer viado. Porque até hoje eu ando um pouquinho muito nisso, travado, sabe? Tem muitas questões de movimento. Não, hoje eu acho que eu faço o contrário, eu faço força para parecer. Eu sou uma coisa estranha andando, sabe? Devido a isso.
E aí, hoje está tudo bem, assim, sabe? Não tem problema, enfim. Né? Nossa, tem um companheiro também, gosto de falar com o companheiro também, faz sentido do marido, assim, não pode falar do marido. Sou meio feio, que é um homem gay e tal, mas eu acho que são essas questões que a gente deve entender, né, quando a gente estiver se deparando com um aluno LGBT dentro de sala de aula, sabe? Ter essa empatia. Porque eu acho que hoje um pouco menos, sabe? Eu já tenho 17 anos de magistério, eu vejo que antes era muito mais gritante, assim, sabe? No início da carreira profissional, eu via que era uma coisa muito de ataque, sabe? Hoje em dia eu vejo mais aceitação dentro da sala de aula. Não que não exista mais, sabe? Isso acho que vocês acabaram de sair do ensino básico também, acho que vocês podem dizer com relação a isso, né? Eu acho que está muito mais tranquilo com relação a isso. Né? Era um pouco o que eu falei no começo, né? Quando eu estava no ensino médio, foi na década de 80, se eu me assumisse como gay, como eu me assumo hoje, eu não ia conseguir estar na escola. Não era possível estar na escola, conviver com os colegas, com os professores, sendo assumidamente gay. Então, eu acho que isso melhorou um pouco. E aí, tá virando uma sessão de terapia aqui. Mas uma coisa que eu estou me lembrando agora, né, que veio à tona assim, questão por eu ter muitas amizades mulheres, assim, né? Então, quer dizer, homens gays vão sempre se relacionar com mulheres, né? Por que isso aconteceu no meu caso? Assim, sempre, eu tenho muitas questões, eu tenho amigos héteros, isso não é problema, assim, mas são menos, sabe? Eu sempre tenho questões sobre o que vão achar de mim, assim, questão de culpa, sabe? Então, eu senti que com as mulheres eu sempre fui mais acolhido, sempre foi assim, sabe? Não que eu não me relaciono com homens héteros, não, tá, pessoal? Mas comigo, desde criança, relacionar com mulher sempre foi mais fácil, sabe? Porque como eu tinha que lidar com papo de futebol, lidar com papo de soltar pipa, essas coisas todas de menino, eu não fazia, eu gostava. E aí sempre me colocava num lugar insensível, assim, esquisito, sabe? O pequeno não se mexia direito, eu era essa pessoa esquisita, sabe? Mas acho que no mais é isso mesmo. Queria comentar também, achei a pergunta também é muito boa, tá? Assim, que é como essa questão que a gente fala atravessa a nossa vida profissional, mas como isso constitui a nossa vida profissional para além do pessoal, né? Então, acho que primeiro, terá duas questões, assim. Primeiro, reforçando, quer dizer, na verdade, as duas questões reforçando o que o Adriano e o Bruno falaram, né? Eu acho que, primeiro, hoje eu sinto essa coisa de me assumir publicamente como gay quase como uma responsabilidade social, digamos assim. Por quê? Primeiro, porque, não sei vocês, mas na minha vida hoje houve um momento, porque eu fui criado numa época que era muito diferente de hoje, quando eu era criança, e numa família que era muito repressora, muito preconceituosa, e que eu não conhecia outras pessoas gays no meu meio, isso assim, bem criança mesmo, tipo 10 anos de idade, antes de 10 anos de idade. Eu não conhecia outras, eu já sabia que, assim, que eu gostava de homem e tal, então eu já sabia que eu era diferente, mas eu não via outras pessoas diferentes perto de mim. Hoje até tem primos meus que na época eu não sabia, mas depois se assumiram também como gay, enfim. Mas na época eu não sabia e tal. Então, houve um momento que eu achava que só eu era assim. Eu acho que é uma coisa muito louca, assim, de você achar que não tem mais ninguém no mundo, que eu sou uma aberração mesmo. Assim. Então, houve um momento na minha vida de pensar isso, assim, racionalmente. E aí, eu acho que algumas pessoas, não nesse grau, mas algumas pessoas LGBT, né, em geral, têm esse sentimento de não pertencimento. E aí eu acho que eu sou um homem gay, mas eu estou numa situação de certo privilégio. Primeiro porque eu sou gay, sou branco, sou de classe média, sou professor da UFRJ. Então, eu quero dizer que eu sinto um pouco uma responsabilidade social no sentido da representatividade de outras pessoas de LGBT poderem se identificar com uma pessoa que também é LGBT e está numa posição que tem certo privilégio social, né?
E eu já tive muitos depoimentos de alunos aqui da UFRJ que falaram assim, te ver lá no lugar como um homem gay assumido foi muito importante para mim, né? Tanto homens gays como mulheres lésbicas aqui, já tive vários depoimentos assim. E um outro motivo que vai para além da questão LGBT é essa questão de entender a diversidade, né? Que o Adriano falou um pouco também. Eu acho que hoje eu penso, às vezes eu penso que é um pouco exagero, mas às vezes eu penso na minha história de vida que às vezes eu acho que ser gay me salvou. Até acho que eu já falei isso aqui. Porque eu acho que isso, de certa forma, me desidentificou com a minha família. E que foi muito bom sair dessa identificação, né? Assim. E aí isso me ajudou a entender a diversidade. Mesmo quando a questão LGBT não está envolvida. Eu acho que, como professor, é muito importante para a gente entender que cada pessoa é uma pessoa. Né? Assim. Então, entender que quando a gente está dando aula, muitas vezes a gente tende a homogeneizar os alunos. Né? E até isso está muito no objetivo dessa disciplina, desconstruir essa ideia idealizada de aluno. Então, eu acho que ser gay me ajudou nessa percepção. Né? Assim, que cada um tem uma maneira de ser, tem uma maneira de pensar e tem uma maneira de aprender que é diferente. Né? Assim, então, acho que, nesse sentido, isso me ajudou muito a me constituir como professor, entendeu? Fez sentido isso? Posso contribuir? Claro. Eu achei a pergunta também muito boa, né? E refletindo sobre o que o Adriano e o Bruno trouxeram, e agora o que o Vitor trouxe, eu acho, Tomé, que existem alguns pontos de vista que também você deve considerar na hora de fazer uma análise para pensar essa resposta para essa pergunta. Que é uma pergunta muito complexa e ela tem multidimensões. Então, assim, o que eu estava pensando, a partir do que os colegas falaram, eu consigo visualizar uma dimensão cultural muito forte, e essa dimensão cultural é muito atravessada pelo que o mercado determina e absorve. Então, hoje, a gente tem o mercado determinando que a diversidade é um valor, é um princípio, assim como a inclusão. Então, do ponto de vista profissional, se você chega a uma empresa, as empresas estão falando sobre diversidade e inclusão, e aí você tem que olhar para esse discurso com um olhar crítico, né? O que eles estão determinando por diversidade e inclusão e quem cabe dentro desses todos que eles estão propondo, porque nem todo mundo cabe lá. Mas é claro que existem determinados setores que vão valorizar a presença de uma outra performance diferente. E aí vão olhar para a pessoa LGBT não só como um sujeito que tem história, que tem repressão, mas que tem lutas, vitórias, vão olhar como um consumidor. E esse consumidor, ele exige respeito, ele exige ser bem tratado, ele exige não ser tratado com preconceito, com discriminação. Então, existe um lado que é a incorporação do mercado e, por consequência, já que o mercado faz parte da vida da sociedade, a determinação de uma cultura. Né? Então, acho que, do ponto de vista da cultura, a gente tem que olhar isso com muita cautela. Já do ponto de vista histórico, existiram vários movimentos sociais que antecederam e que puderam constituir um cenário propício para que a gente pudesse estar aqui falando abertamente para vocês. A gente tem movimentos como o próprio Stonewall, movimento feminista de maneira geral, que fortaleceu muito a luta da comunidade, eu já falo comunidade, mas da população LGBT de maneira geral. Mas aqui no Brasil a gente teve diversos outros atores, e aí eu convido vocês à leitura de um livro chamado Debates no Paraíso. Não sei se vocês conhecem. É um livro que conta uma história da população LGBT do Brasil e que traz atores e símbolos muito fortes para a nossa Constituição enquanto identidade mesmo. Entender que, por exemplo, o Ney Matogrosso, que hoje está na casa dos seus 80 anos, foi um cara que sofreu demais com a repressão e com o fato de ser um cara performativo, assim, de diversos matizes. Cazuza, que expôs uma ferida, uma mácula muito forte, presente principalmente no povo LGBT, né, que foi a disseminação do vírus HIV e com a posterior desenvolvimento da AIDS. Então, assim, esse movimento, o próprio movimento da AIDS, da luta contra a disseminação, faz parte dos movimentos que constituem a nossa possibilidade de agência. E aí eu acho que olhar para o atravessamento dessa agência
do ponto de vista profissional, faz sentido para a gente estar aqui hoje, levando isso para vocês. Mas pode ser que nos contextos escolares em que vocês atuem, não façam sentido. E aí eu acho que vocês têm que ter muita cautela na hora de se expor. Porque o nosso corpo ele faz uma divulgação política de quem nós somos, mas também pode gerar uma política de silenciamento. Então, eu acho que tem que ter muita cautela na hora de se posicionar. Eu valorizo muito o posicionamento que a Adriana faz em sala de aula. É um posicionamento que eu e o Vitor gostam e o Bruno acho que estamos fazendo aqui agora também. Mas eu acho que vocês têm que analisar, porque nem todo contexto vai ser favorável para esse relacionamento. Bem, Fábio. Então, falando nesse contexto aí, foi até legal você falar da AIDS e tudo, que eu tenho visto no vídeo, agora os picos, falando que isso, cara, como a TV contribuiu para esse preconceito. Porque, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista em Fantástico, na época que o Fantástico estava em todas as TV, que era o vídeo, no caso, era sobre o HIV do cananismo e tal, aí o cara faz o macro, a contextualização. E, cara, uma das entrevistas do Fantástico era tipo assim, quando ele foi apresentar o vírus HIV, quando ele tinha chegado no Brasil, cara, era uma coisa assim, que era tipo assim, dados confirmam que 6 a cada 10 homossexuais têm HIV. Aí vai e pergunta ao pessoal. Aí o pessoal na rua. Não, tem que bater mesmo, tem que fazer isso. Matar. Tem que matar. Só um parênteses. Eu lembro quando começou o HIV, tá? Quando foi no final da década de 70. Eu lembro disso, exatamente. De ver no Fantástico e tal. E só um dado que eu não sei nem se alguém aqui sabe disso, mas antes de receber disso, quando era uma coisa nova, né? Tipo Covid, assim. Antes de receber o nome AIDS, o nome da doença era câncer gay. A AIDS era chamada de câncer gay. Alguém sabia disso? Outra coisa É do jornal isso, câncer gay. Aí o repórter da Fantástico entrevistar um homossexual que tinha HIV. Cara, ele foi com uma roupa pior do que essa do Covid. Tipo, ele foi com uma roupa toda fechada, parecendo aquela roupa de radiação. Porra, falar com o cara. Então, pô, ele vê isso daí na TV, vendo uma doença nova, pô, pensa, não, o homossexual tem isso e vai passar, porque, pô, o cara tá tendo que falar com o outro. Então, mas que hoje em dia tem uma crítica, tudo, e a TV ajuda muito, mas foi a TV que contribuiu muito para esse preconceito nos anos 90 e 2000. A TV, eu acho que contribuiu muito para vários estigmas, né? Assim, tanto pessoas gays, como agora isso mudou muito nas novelas, mas, por exemplo, as novelas antigamente botavam sempre as pessoas negras como empregada doméstica. Agora que isso está mudando, né? Assim, mas até... Não tá não. Eu acabei de ver, não, mas tipo, a última novela aí que tá de novo, falando do povo nordestino. Sim, verdade. A última cena foi os dois lá se casando, a mulher vindo numa carroça. Sim, exatamente. Tem. E é sempre assim, um ator carioca que faz chapéu do nordestino, com aquele sotaque, assim, imitando aquele sotaque, fica super... Isso, tipo assim, lá no Nordeste tem carro, tipo, a gente casa em área aberta, assim, trazendo carroça não. Exatamente. Um filtro amarelo. É uma representação estereotipada em todas as cenas, em todos os cenários. Assim. Essas novelas que retratam o Nordeste, o meu companheiro é nordestino também, é paraibano. E essas novelas que retratam o Nordeste são sempre assim, como ele falou. Assim, mostra aquela visão ridícula. Exatamente. Mas peraí, Fábio Rafael. Essa questão que ele falou sobre a questão, por exemplo, isso ou seja, pelas pessoas que eu sigo em redes sociais e tudo mais, héteros, né? Eles falam que nessa época existia comercialmente muito preconceito de fato. Só que eles mesmos dizem que entre eles, héteros, existiam também muitas coisas que não eram divulgadas da AIDS, justamente por preconceito de a AIDS ser tratada como uma doença gay. Assim, então, uma pessoa hétero que... Eram vários héteros, todos eles iguais, só que ninguém falava nada justamente por, não, é uma doença gay. Então, se você falar que você tem HIV, as pessoas iam achar que você era gay, né? Esse é o estigma, né? Como esse estigma é criado e
E como isso causa prejuízo não só para as pessoas gays, por exemplo. Rafael. Pessoas que, no momento de fragilidade, estavam de acordo e tiveram completamente o contrário. Exatamente. Violência, aumento das agências psíquicas, essa época disparada. Eu não vivi essa época de ser. Como se passava para uma pessoa nesse contexto? Sim, exatamente. Onde hoje, se fala do seu texto na última representatividade, Isso. como a pessoa enxerga a posição como uma pessoa influente, importante, e faz bem para a sociedade no geral. Exatamente, isso aí. Então, eu acho que é importante falar da questão da responsabilidade justamente por isso. Porque na minha infância, ser gay era uma coisa muito marginalizada. Então, não era possível ver uma pessoa que tivesse uma posição de respeito na sociedade que fosse gay, né? Assim. Então, por isso que, estando numa posição que eu estou hoje, professor da UFRJ, eu acho importante falar isso, né? Então, já tem muito tempo que eu sou totalmente fora do armário, né? Digamos, que eu não escondo. Mas, de uns tempos para cá, mais do que não esconder, eu faço uma questão de afirmar isso. Eu acho interessante isso, Vitor, porque conforme a gente vai crescendo, vão surgindo as figuras que constituem o imaginário social, né? Então, por exemplo, a gente falou sobre a disseminação do vírus HIV na década de 80, né? E no início da década de 90, mas eu nasci em 1990, né? Eu nasci alguns dias antes do Cazuza morrer. E aí eu cresci com aquela imagem que eu adorava, as músicas do Cazuza, e aí as pessoas sempre falavam, Cazuza morreu de AIDS, Renato Russo morreu de AIDS. E aí, ao mesmo tempo, eu via Vera Verão performando na Praça Nossa. Falei, gente, mas eu não me identifico com essas pessoas, assim, não tenho essa identificação. Quem são esses meus heróis? E, bom, será que eles vão morrer de fato de overdose? Assim, perguntas que me faziam. E aí, conforme a gente vai crescendo, o tempo vai passando, a gente entende que existem políticas que protegem o nosso crescimento também, né? Então, as coisas vão mudando e mudaram com o tempo. Por exemplo, em se tratando do HIV, a gente tem um melhor cenário mundial em termos de tratamento, em termos de prevenção. Agora, muito mais difundido com a PrEP, não sei se todos vocês conhecem. A PrEP, que protege, né, o tratamento pré-expositivo a relações sexuais sem preservativo, né? Ela protege de contrair o vírus HIV, ela não protege de outras infecções sexualmente transmissíveis, mas ela já contém estudos que comprovam a diminuição da transmissibilidade do vírus. Então, a gente tem a PrEP, que é a pós-exposição. Então, caso vocês terem se exposto numa relação sexual sem proteção, podem tomar no dia seguinte, que ela vai garantir que o vírus não percorra o caminho dentro do corpo de vocês, caso vocês tenham tido algum contato, né? Então, assim, a gente andou muito com isso. E isso vem de um desenvolvimento de uma cultura de aceitação, né? Aceitar as pessoas. Aquela figura da pessoa que desenvolveu a AIDS, que passou por vários percalços, é difícil hoje de encontrar. É claro que existe, mas é muito mais difícil você ver uma pessoa corpo normativo saudável, né? E performando bem na sociedade sem qualquer estigma. E essa pessoa pode ser uma pessoa que tenha o vírus HIV tranquilamente, vai ter uma vida longeva como qualquer pessoa sem o vírus, né? Então, acho que é importante, ao longo do tempo, a gente vai desmistificando. E eu acho que a TV, pelo que o Rafael e o Gabriel e Rafael, não sei. Fábio e Rafael falaram, né? Acho que a TV teve um papel formador muito grande. Igor. Vocês falaram, né, sobre esse papel formador da TV. As crianças da década de 90, dos anos 2000, tiveram a sua infância moldada pelo que passava na TV. Hoje em dia, as juventudes, elas têm as suas performatividades moldadas pelo que acontece nas redes sociais. É o caso de vocês, é o nosso. A gente interage o tempo inteiro com as redes sociais. E a gente vai criando novos estereótipos, a gente vai criando novas ideias de aceitação, né? A gente vai criando novos paradigmas sociais. E eu acho que a gente vai evoluindo, em alguma medida,
para um lado ou para o outro. Então, eu queria aproveitar essa coisa de evoluir para um lado e para o outro para retomar outra questão aqui que a Érica e o Adriano falaram, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que é essa questão da doutrinação, né? Da suposta doutrinação nas escolas, que é uma coisa que é uma ideia absurda, que a extrema-direita divulga e tal. E eu acho que eu vou falar uma coisa muito enfaticamente, que é muito importante que todo mundo seja muito convencido disso, tá? Que é assim, como eu falei agora há pouco, ser gay não é uma coisa que eu possa separar de quem eu sou. Então, é mais do que não ser uma opção, é uma coisa que eu não consigo nem pensar assim, como seria se eu não fosse gay. Para mim isso é absurdo, porque não é quem eu sou, não é uma coisa que eu possa escolher, que eu possa mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que vocês se convençam que não existe, inclusive não só na escola, como professores, mas quem tem filho ou vai ter filho, que não há absolutamente nada, bem com bastante ênfase, que vocês possam fazer para influenciar a sexualidade de outra pessoa, né? Assim, inclusive, já tive a oportunidade de conversar isso com amigos que têm filhos gays, e quando eles começaram a perceber que o filho ou a filha, né, não eram héteros e tal, de falar que as pessoas têm uma coisa, se eu proibir meu filho de brincar de boneca, ele vai virar hétero, assim. Então é muito importante que vocês tenham bastante clareza de que isso é um absurdo total. Não existe nada, porque primeiro que ser gay também é além dos estereótipos, né? Assim, depois que eu comecei a frequentar bar, gay, essas coisas, eu comecei a ver isso. Homens ali que têm totalmente um estereótipo de hétero e que estão agarrados com outros se beijando, que são totalmente piados, né? Então, isso não tem nada a ver isso. Assim, se brincar de carrinho, vai ser hétero. Se brincar de boneca, vai ser gay, assim. Então, não há nada que alguém, ou como familiar, ou como professor, possa fazer que vá influenciar a sexualidade da pessoa, né? Assim, a sexualidade da pessoa é uma construção da própria pessoa, né? Assim, e eu estou falando isso porque essa ideia de doutrinação, ela se sustenta nessa ideia, né, de que a escola pode fazer alguma coisa que faça aquela pessoa virar gay. Não existe virar gay, tá? Ser gay é uma coisa que você não é uma coisa que você vira. Então, como professores, é muito importante que vocês tenham muita clareza disso, né? Assim, e aí tem um vídeo do Porta dos Fundos, que o humor é uma coisa que nos ajuda às vezes, né? Claro que tem um humor muito preconceituoso, mas tem um humor crítico também. O Porta dos Fundos tem alguns vídeos que são bem legais, assim. Aí tem um vídeo que tem tempo isso, que eu acho assim, que ele coloca uma situação absurda, mas que justamente para mostrar de forma meio caricata como essa ideia de doutrinação é absurda, beleza? E esse vídeo é assim, tipo assim, na sala da diretora de uma escola, não sei se alguém já viu esse vídeo, é antigo já, mas é assim, aí chega um pai com um filho, e o filho, assim, muito viado, assim, muito desmonhecando, não sei o quê, e o filho todo viado lá, e o pai reclamando, tá vendo? Vocês ficaram falando dessa questão de gay aqui na escola, o meu filho virou viado. Aí, beleza. Aí o filho fala, não, pai, não sei o quê. Aí corta, aí entra outro pai com um filho fantasiado de índio. Aí falando assim, vocês falaram dia do índio, meu filho virou índio. Assim. Aí, beleza. Aí corta, aí entra outro pai puxando uma árvore. Assim, uma árvore no vaso, assim, puxando assim. Falando, tá vendo como é dia da árvore, meu filho virou uma árvore. Então, falar que isso, eu acho que esse vídeo é legal, porque ele mostra que você achar que a escola pode fazer o seu filho virar gay é tão absurdo quanto você achar que a escola vai fazer o seu filho virar uma árvore. Fala, gente. Achei muito engraçado e muito importante essa colocação. Na minha época de estudante, né, do ensino fundamental,
fundamental, quase indo pro médio já. Eu tinha uma professora de português e eu sempre tive problema em casa, com piada, questão de LGBT, né? Essas partes, minha mãe sempre foi muito fechada contra isso. E minha professora de português, ela não era da parte LGBT, mas ela me apoiava muito. E daí, uma conversa que eu tive com ela uma vez, ela achou que estava sendo muito extremo que eu passava em casa, sobre opressão e tal. E ela decidiu, juntamente com a coordenadora pedagógica da minha escola, chamar minha mãe para uma conversa. E daí, nessa conversa, eu lembro que a coordenadora pedagógica foi orientando a minha mãe, conversando, tentando fazer com que ela respeitasse, né, a minha sexualidade e tal. E daí, a minha mãe falou que o problema era da escola, porque era a escola que me fazia ser lésbica, porque a escola não tinha o preparo para essas questões. E daí eu acho isso muito importante também, porque o apoio que eu tive na escola não foi muito o apoio que eu tive em casa. Como eu, né? E daí a mãe veio falando dessas questões, que foi a escola que fez eu virar lésbica, ou foi a sociedade que fez eu virar lésbica. Exatamente. Ela ainda acha isso? É isso que eu ia perguntar. Ela ainda acha isso? Hoje ela acha que foi as pessoas que me influenciaram a ser quem eu sou. Ela ainda não As mais companheiras. essa ideia, não. Essa ideia veio comigo e já. Eu lembro uma vez a minha mãe, quando eu já tinha assumido e tal, a minha mãe depois ela aceitou, assim, inclusive, hoje ela mora comigo, tipo assim, ela trata o meu companheiro como genro mesmo, assim, mas ela foi meio que forçada a aceitar isso, assim. Mas nessa transição, quando ela estava, assim, ela falou, minha vida acabou, ter um filho gay, não sei o que, aquelas coisas. E teve uma vez que ela falou assim, eu não consigo entender como você pode gostar de homem. Aí eu falei assim... Você não gosta? Exatamente. Aí eu falei, mas você não gosta? Eu gosto. Então deveria ser fácil. Isso é assim. Aí ela ficou... Esse dia meio que deu um bug nela. Assim. Mas é bem isso. A minha experiência é bem parecida com isso, nesse sentido, né? De ter... Não que... Isso na minha época nunca ia acontecer, tá? Alguém da escola chamar a minha mãe para conversar, mas a escola era um ambiente onde eu me senti de alguma forma mais acolhido, né? Assim. Hoje minha mãe não consegue nem ouvir essas palavras LGBT. Ela tipo assim, tá vendo televisão. Ela vê algo sobre LGBT, sobre, exemplo, taxa de morte de trans. Ela já começa a falar, são fãs de viadinhos, são... ele tem que morrer mesmo. Ela tem muito esse preconceito ainda. E você mora com ela ainda. Ela ainda tem muito aquela visão de que antigamente, porque Deus fez homem, mulher, por mais que ela não seja evangélica nem católica, mas ela tem muito esse pensamento ainda de antigamente, na mente dela. Isso é uma visão que também é muito... Eu já ouvi muito isso, assim, que é antinatural, assim. Mas não existe nada que não seja fora da natureza. O que não é natural não acontece. Assim. Então, se fosse antinatural, não aconteceria, né? E tem muitos argumentos, assim, até biológicos mesmo, contra isso, né? Assim, primeiro que tem relações homossexuais em quase todas as espécies de animais, né? Assim, então, esse argumento a gente pode contra-argumentar muito. Mas isso eu já ouvi muito também, assim, que é contra a natureza, que às vezes nem falando de Deus, assim, mas falando que a organização certa das coisas da natureza é homem e mulher, e o homem ficar com mulher, não sei o quê. Eu ouvi muito isso na minha vida. A criação dentro da igreja, eu fui formado religiosamente na igreja católica. Foi a formação de culpa, né? Então, eu vinculo a igreja com culpa, sabe? Essa culpa ainda carrega, sabe? Então, eu até tenho livrado um pouco disso, assim, mas essa culpa foi formada na minha cabeça. Não foi, eu tô errado, sabe? Tô fazendo coisa errada, tô pecando, sabe? Tô sendo o diabo. Aí, como é cruel esse um ser humano você se formar dessa forma.
Mas aí não vou entrar no âmbito da religião, porque em respeito a todas as religiões, mas falando sobre a minha experiência com a religião é traumática. Eu tenho outra experiência com religião agora, no momento, mas na minha formação até a adolescência foi traumatizante mesmo. Então, entendimento do que eu era enquanto ser humano, da minha sexualidade, bem complicado. Mas eu acho que você traz um ponto de formação bastante interessante, Bruno, porque assim, eu acho que a gente está levando agora e construindo com vocês esse ambiente de formação, é para vocês pensarem nas práticas que vocês vão desenvolver na sala de aula, que vocês vão impactar esses meninos e essas meninas quando vocês chegarem lá e tiverem contato e interação com eles. Então, pensem nas práticas generificantes que vocês vão fazer. Por exemplo, na hora de separar a turma, vão separar meninos e meninas de um lado e meninas do outro. Essa é uma prática completamente generificante. Quem não se identifica com um gênero ou outro gênero não vai se identificar com essa proposta e vai se sentir em situação de exclusão. Na hora de vocês pensarem propostas de problemas matemáticos, é muito comum, né, Vitor? Assim, você colocar análise combinatória, né? Então, assim, meninos e meninas, qual a probabilidade de fulano ter tantos filhos ou ter um filho designado pela sociedade como masculino e o outro como feminino? Enfim. Formação de casal. Formação de casais. Então, assim, as práticas generificantes que vocês vão aplicar em sala de aula... Estereotipantes também. Elas vão determinar, muitas vezes, as trajetórias desses meninos. Vocês têm que pensar sobre isso, porque não há neutralidade no ensinar. Isso. Por mais que, assim, a gente seja atacado de doutrinador e tanana, não há neutralidade. Então, as práticas que vocês vão aplicar, elas podem se determinar exclusões. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa questão de colocar combinatória de formar casais, se você pensar não vou me posicionar, vai ser homem e mulher. Isso é um posicionamento. Fazer isso. Mas eu queria, o Washington disse que ia contar dois. Sim. Onde? Então. Depois eu queria falar outra coisa aí, antes da aula acabar. Fala. Bem, pensando na trajetória mesmo, também na pergunta dele, né, sobre como a gente pode trazer isso para nosso âmbito profissional, é bem interessante como na escola eu tive vários professores que eram gays, mas que era um pouco velado, né? Não se falava sobre isso, e assim, foram de outras disciplinas que não matemática. Eu acho que se eu tivesse um professor de matemática gay, eu teria tido uma aproximação muito maior, né, do que eu já tinha em relação à representatividade mesmo. E naquela época, quando eu entrei na faculdade, uma figura, né, que foi muito assim, significante para mim foi o Alan Turing, né, que era um matemático gay, famoso. Todo mundo sabe essa história. Tem um filme, conhece essa história do Alan Turing? Não. Jogo da imitação. Então, eu vi ali como algo que era possível para mim também. Né? Na escola, eu tive um professor de matemática gay, e a gente aqui pode ser essa pessoa que vai incentivar, né, alguém a fazer matemática, professor de matemática. Eu tenho um caso que é de uma aluna lá do CAP, do 7º ano. No primeiro dia de aula, eu nem tinha falado ainda, porque eu falei em outro momento que eu era gay, mas eu não tinha falado, e ela perguntou: professor, você apoia a comunidade LGBTQIA+? Ela falou que eu falava. 7º ano. Aí eu achei assim, falei: sim, com certeza. Aí ela, eu sou fã. O que deve achar que é fã? Porque até as pessoas fãs, né, cada uma fala que é uma coisa. Só que eu não perguntei para ela o que seria. Mas assim, eu achei um caso muito curioso de como hoje, né, tem muito mais que, ao menos quando eu estava na escola também não se falava sobre isso, né? Foi há pouco tempo. Mas como tem um discurso muito mais avançado, né, entre aspas, em relação a essas discussões. E como que a gente pode, né, atuar em relação a isso também, porque poderia ser um professor que falaria que não vai falar sobre isso, que ali não era o momento, que era a aula de matemática, enfim. E na própria disciplina mesmo, né, a gente pode ter algumas posições que vão atrair, ao invés de repreender esses alunos. Por exemplo, em vários livros, né, a questão do livro é bem interessante, né? Tem livros que trazem
algo bem identificado. O menino brincando com a boneca e o menino brincando com o carrinho. Aí eu até, num texto que eu escrevi, eu fiz uma crítica na interpretação de ensino de matemática e colocava esses exemplos em relação à proporção, né? Que os meninos brincando de carrinhos entendiam a proporção, assim como os carros eram, na realidade, uma coisa assim, né? De comparar o carrinho com o carro real. Assim como as meninas, ao brincar de boneca, né, representavam a proporção com o humano real. Então, assim, é um reforçamento, né, de como está sempre colocando que o menino brinca de carrinho e a menina de boneca. E por que colocar isso, sendo que a proporção ela é vista em vários objetos, né? Inclusive, o menino que é uma boneca também pode pensar em proporção. Então, a gente poderia trazer isso para a aula para justamente convocar, né, uma discussão sobre isso, ou sobre os casais de combinatória, né? O livro de matemática ela tem uma resposta fechada, né, que são casais heterossexuais. Por que a gente não traz isso para a aula para pensar que a matemática, né, que o livro de matemática, que a educação, que a escola ensina algo para além da disciplina de matemática, né, que o certo é casais heterossexuais. E a outra situação que eu queria trazer, né, que eu sofri aqui no Instituto de Matemática, na época que eu fazia matemática aplicada. Comecei na aplicada, depois eu mudei de curso para licenciatura. Tinha um rapaz que ele não era da aplicada, mas ele fazia muitas disciplinas lá, só que ele era do BCMT. Né? Ele usava muito naquela sala, da BC316, eu acho que hoje está em decadência, né, depois da pandemia. Na época que eu estava lá, era bem estruturada. E esse rapaz, eu estava no banheiro, escovando os dentes, e ele conversando com um colega, e quando ele me viu, ele falou, aí eu acho que o homossexualismo, né, ele usou essa palavra, que é uma denotação ruim, né, esse sufixo de doença. Ele fala, homossexualismo para mim não é natural, não é de Deus, um homem com o outro não pode procriar, enfim, umas variedades dessas. Na época eu fiquei naquele momento eu fiquei tão chocado que eu não tive reação. Continuei lá, né, sobre meus dentes, e ele conversando com o colega olhando para mim. Então, assim, mesmo... Ele falou de propósito. Na faculdade, né, na universidade, tem uma posição dessa, inclusive, querer cutucar o outro. Eu acho que na época até pegaram crime, nem sei. E essa mesma pessoa, depois, ele mesmo foi expulso da sala, da BC516, assim, de não poder mais entrar lá, porque ele não era do curso, e ele estava assediando as garotas do curso. Né? Então, assim, era para além dessa questão, né, uma sala, o curso era bem, assim, heteronormativo, as pessoas, às vezes, eram bem, assim, marginalizadas, enfim, não sei como é que está hoje, acho que melhorou depois que eu saí. Mas, pensando a escola, né, também na trajetória, a minha família também era muito opressora, né? Minha mãe é filha de Jeová, meus irmãos também, meu pai que não é, mas ele é muito machista, né? Eu sou do Nordeste, tem uma cultura bem forte, né? Não é todo mundo, mas é bem forte essa ideia do homem, macho, enfim. E eu sofri, né, assim, uma opressão muito grande desde criança, para andar direito, para falar direito. Eu tinha até um receio de comer na mesa ao lado do meu pai, queria falar para comer, enfim. Tudo isso, cara. Assim, homem pega o garfo como homem, assim. Então, a escola, por mais que fosse um espaço que eu gostava por conta do conhecimento, ainda assim também era opressor, porque me reprimia muito para não mostrar para os outros que eu era gay. Eu só fui mesmo, saí do armário no final do ensino médio, quando eu falei, tá cheio, eu vou embora mesmo. Aí falei, aí falei, mas tinha vários amigos que eu não conversava tão abertamente assim, né, de me colocar. Mas eu sofri bastante, assim, um bullying não sistemático, mas assim, sempre alguém perguntar, você é gay? E isso, quando você não quer falar, é ruim, né? Você ficava calado, não falava, não saía da gente. Mas algo que sempre me ajudou foi ser bom em matemática e nas disciplinas, né? E, inclusive, pesquisas hoje, inclusive de matemática, vão falar que muitas pessoas LGBTs na escola
se blindam, né, por uma ideia de ser bom em matemática, em física, que as pessoas tenham respeito, né, por Eu essa... acho que era o meu caso também. As pessoas entendiam. Um respeito por ser bom em matemática, que pode dar cola, que eu nunca não dava, mas enfim, por respeito. Tu não dava cola? Não, Claro. Acho que dava 10 em todas as provas, matemática. Aí assim, ele era medalhista de matemática, de astronomia, de robótica, então as pessoas olhavam para mim e falavam, eu gosto, né? Mas... E assim, eu tive vários professores, mas não de matemática. Eu acho que isso faria uma diferença muito grande para mim. Ter um professor de matemática gay, que eu acho que eu iria me ver muito mais fazendo algo que eu não via, né? Pessoas gays fazendo matemática, e que tinha uma ideia de muito normativa, né? Muito uma coisa de professor, homem, ou algo de uma pessoa muito, né? Muito reta mesmo. Professores que eu tive de matemática eram pessoas muito, parecia, assim, né? Intocável, que não podia errar, enfim. E acho que a gente pode ver, né? No profissional, tanto no disciplinar, de ver a disciplina com outros olhos, inclusive criticar algo que está nos livros, que está na mentalidade, mas também como uma representação, né, para os alunos, e dizer que a gente apoia, assim, a comunidade LGBTQIA+, né, que isso faz muita diferença. Então, eu queria... Só um detalhe, uma frase só. Eu falei com vocês que me assumi com 29 anos, mas até os 29 anos, era eu comigo mesmo, ninguém sabia. Né? Eu nunca compartilhei isso com meus amigos, né? É escondido mesmo. Sair do armário tem várias etapas. Né? Então, você sai para você mesmo, depois dos amigos mais próximos, depois de publicar isso. Mas uma outra questão que eu queria falar antes de terminar a aula, que eu acho que é bem importante, que eu não sei se a Érica está aí ainda. Érica, está aí? Acho que eu não sei. Porque na fala da Érica... Sim, então, Érica, na fala da Érica, ela se identificou como travesti. Né? Assim, então, eu queria que ela falasse um pouco disso. O que quer dizer essa identificação? Porque às vezes as pessoas acham que, assim, que tem uma diferença entre uma mulher trans, uma pessoa transgênero e travesti, e que essa diferença, às vezes, ou está na genitália, ou está em alguma coisa assim, mais definida biologicamente. Então, eu queria que a Érica falasse um pouco disso. Eu fiquei ouvindo vocês aqui, né, e pensando também, refletindo sobre essas violências que a gente sofre, sobretudo dentro desses espaços, né? No estudo de matemática, sobretudo, que eu tive uma situação, o Washington sabe muito bem, o Vitor também sabe, e foi bem difícil aí no instituto. Mas essa violência, sobretudo pela falta de informação dessas pessoas sobre como tratar essas identidades diferentes, né? Porque a gente fala assim, travesti, mulher trans, o que é travesti, o que é ser travesti, o que é ser mulher trans. A gente acaba que, hoje em dia, a gente costuma que o melhor se fazer é perguntar para a pessoa aquilo como ela se identifica, né? Pelo qual que ela gosta de ser identificada, pelo qual nome ela gosta de ser tratada, pelo qual pronome ela gosta que seja chamada. Porque a gente associa muito a identidade aos signos que são da cis heteronorma, que é o que a gente vem tentando combater cotidianamente, né? Essa não associação, né? Porque a gente pensa que as pessoas precisam ser respeitadas para além daquilo que a gente quer que elas sejam, né? Que a gente... Aí olha para a Érica, tá ali expressando uma feminilidade, então ela quer ela. Aquela outra travesti ali não está expressando a mesma feminilidade, então ela não é travesti. Não é bem assim, né? Então a gente precisa compreender que existem várias formas de se expressar uma identidade e que cada uma delas vai depender de acordo com como uma pessoa se sente, né? E isso vai muito de encontro com essa subjetividade que é de cada pessoa. Só que a gente costuma trazer alguns entendimentos para poder fazer com que as pessoas elas tenham menos sofrimento, né? Que elas sofram menos constrangimentos. A gente entende travesti como aquela figura política feminina, né, que está nesse lugar fora desse binário, né, de homem, mulher, e, sobretudo, que se identifica como um corpo político que decide dessa norma, né?
Travesti é a figura feminina, é ela, né? Muito embora às vezes as pessoas queiram associar o estereótipo, né, daquele, né, o estereótipo da marginalização, né? Mas a travesti é uma figura feminina, que independente de estar associada a qualquer genitália, é uma estrutura feminina, representa uma estrutura feminina. E mulheres trans, né? Mulheres trans que se identificam nesse sentido, com essa nomenclatura, são aquelas mulheres que, de alguma forma, tentam expressar essa feminilidade dentro dessa estrutura que é binária, mas que também não convém dizer que queira, por exemplo, que as mulheres trans querem ser mulheres. Não, não é isso. Mulheres trans são mulheres trans, né? Diferentes de mulheres cis. E a gente também não precisa ligar esse termo a uma genitália. Embora por muito tempo a gente tenha feito essa associação, mulheres trans são aquelas que operaram, né? São aquelas que fizeram a cirurgia de redesignação. Redesignação, porque o nome é meio complicado. Mas isso mudou com o tempo. Então, assim, eu me identifico, né, com aquela identidade, apesar de ter feito procedimento cirúrgico ou não, porque isso vai muito além do que a gente, às vezes, acredita que a gente possa encontrar enquanto possibilidade de se identificar, né? Então, para poder fazer, por exemplo, se eu me identificasse enquanto uma mulher transexual, eu poderia me identificar e não poderia ter feito a cirurgia ainda, porque isso demanda outras questões financeiras, psicológicas. Então, não é uma genitália que vai definir a minha identidade, apesar de que por muito tempo isso aconteceu, certo? Então, a gente precisa entender que existem travestis, existem mulheres trans, e que essas pessoas, elas vão ser identificadas, elas vão se identificar, né? E que o principal de tudo é a gente sempre perguntar. Se a gente está com dúvidas, a gente pergunta como é que a pessoa se identifica e como é que ela gosta de ser chamada, qual é o pronome que ela gosta que usem com ela. Que aí a gente vai evitar um constrangimento tanto para quem recebe a pergunta, no caso de uma assertiva, então de um direcionamento que seja ali dentro desse campo do constrangimento, ou de errar por simplesmente não saber como lidar com a situação, porque também tem isso. A gente pergunta, qual é o teu nome? Como você gosta de ser chamada? É tão mais fácil do que você perguntar, tu é travesti? O que você é? O que você é? Não precisa ninguém perguntar o que a outra pessoa é, né? Se a gente tivesse esse diálogo assertivo de entender que o respeito ele é indissolúvel, indissociável das nossas existências, ninguém precisaria perguntar a quem. Ai, Vitor, você é gay? O que tu gosta de quê? Tu gosta de homem ou de mulher? Não importa, né? Mas, infelizmente, a gente precisa estar trazendo alguns esclarecimentos, algumas elucidações para poder fazer com que as pessoas elas respeitem umas às outras. E no caso de pessoas trans travestis, é exatamente esse. Se está com dúvida, pergunta o nome. Mas, para poder trazer alguns entendimentos, sobretudo para aquelas pessoas que têm curiosidade, travesti é uma figura feminina, né? Sobretudo política, que rompe as barreiras da binaridade, né? Do ser homem, do ser mulher, né? Apesar de ter essa, né, característica de feminina, né? Ser tratada por ela, mas ela rompe essa estrutura. E mulheres trans, né? Mulher trans é uma nomenclatura que vai ser utilizada a depender de quem está se identificando, que também foge a toda essa estrutura que é, né, que compõe essa binaridade e que liga o termo à genitália. A gente precisa tirar, né, da nossa cabeça essa ideia de unir mulher trans ou então homem trans, no caso, né, no sentido oposto, e ligar essas pessoas a uma genitália ou, né, ou a algo específico que seja daquele gênero, certo? Então, acho que só comentar na fala da Érica. Primeiro, uma coisa que eu acho que é importante é entender que a orientação sexual e a identidade de gênero são duas coisas que não necessariamente estão relacionadas. No sentido que você pode ter uma mulher trans que goste de mulher. Então, a mulher trans é uma pessoa assim, que
em algum momento foi designada como homem e transicionou, passou a se identificar como mulher em algum momento da vida. Mas, ao fazer a transição, não quer dizer necessariamente que aquela pessoa transicionou porque ela gosta de homem. Então, ela pode se identificar como mulher e ficar com mulher, né? Assim, da mesma maneira que um homem gay, por exemplo, não necessariamente está associado com o processo de femininização. Assim. Um homem gay pode, assim, no meu caso, eu sou um homem gay cis. Eu não me identifico como homem, não tenho nenhuma dúvida, assim, digamos, nenhum movimento com relação a isso. Então, essas duas coisas, às vezes a gente associa com uma coisa implicasse na outra e, na verdade, elas são meio que independentes, assim, que podem ou não estar relacionadas, né? Isso que eu quero dizer, certo? Acho que é importante. Ou seja, cada um é cada um, no fundo. Uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente pensar, que na fala da Érica, né, que ela como se identifica como travesti, falou um pouco o que isso quer dizer, mas eu acho que, para mim, tem uma coisa que é importante, que é o seguinte: travesti era um termo que, em certo momento, ele era muito ofensivo, né? Ele era usado, né, inclusive no masculino, né, que assim, que eu já ouvi muito, o traveco, né, assim, aquela coisa de usar, diferente do que a Érica falou, o travesti no masculino, né, assim, enfatizando que era um homem, enfim. Então, era um termo que era usado de uma forma muito agressiva para as pessoas trans, no caso, para as pessoas LGBT. E eu acho que eu percebo o uso do termo travesti, não sei se a Erika pode concordar ou não com isso, como uma posição muito política, né? Que é uma posição... Mas é por isso que eu falei. Por isso que eu falei que é uma identidade política, né? Exatamente. Agora ela se caracteriza como uma identidade política. E essa identidade passa por a gente se apropriar de um termo que era usado para nos ferir, digamos assim. Beleza? Né? Assim, então, se afirmar como travesti quer dizer falar, não, sou travesti mesmo. Daí, entendeu? Que não é o meu caso, não sou uma pessoa trans, mas eu uso muito o termo viado, bicha, todos esses termos. Bicha, eu uso muito isso, assim. E não sei se alguém já viu aqui no meu Instagram, inclusive, tem escrito isso, né? Assim, professor de matemática, antifascista e viado, né? Assim. Então, não sei se alguém já viu isso no meu Instagram. Assim. Depois eu boto meu arroba lá, assim. E já me perguntaram uma vez na aula, aluno uma vez aqui, assim, uma aula perguntou, olhou assim, professor, achando engraçado, por que você botou isso? Eu falei que são... Aí eu falei que são 3 coisas que eu sou muito. Professor de matemática, antifascista e viado. Enfim. Mas justamente isso, esse uso do termo viado, que eu acho, que é um termo assim, que você... É uma coisa que é como se fosse uma arma contra você, que você se apropria, você reverte, assim, sabe, o uso daquilo. Então, em vez de ser uma coisa que te deprecia, é uma coisa que você usa como afirmação. Então, eu acho que esse uso político do termo travesti é um pouco isso, né? Assim, certo? Com certeza. Certíssimo, Vitor, é isso mesmo. E aí é tanto que, por muito tempo, eu até por falta né, desse diálogo mais assertivo com o movimento de pessoas trans travestis, eu até mesmo usava mulher trans, porque soava mais delicado aos olhos das outras pessoas, não ao que eu me sentia bem. E hoje eu faço questão de dizer travesti para poder justamente soar ruim no ouvido de quem está ouvindo, e as pessoas começarem a ouvir e entenderem que esse termo é um termo de uma população e que tem várias características, mas que, sobretudo, é um termo que precisa ser aceito de forma literal, porque é uma identidade, né? Sim. E aceito, assim, quando eu falo aceito, não é nem para que as pessoas aceitem o termo, elas precisam entender que ele vai existir, está existindo, e as pessoas trans, travestis, estão organizadas no movimento para isso. Aí. Então, pessoal, quem mais tem alguma pergunta ou comentário? E assim, está chegando no final. Que horas são? 8, 9. Tem pelos convidados.
querem falar alguma coisa para encerrar, ou vocês também. Observação. Sim. Se o relacionamento homossexual é errado, não é protegido, não adianta você trabalhar isso errado. A maioria das relações sexuais que a gente tem, não é para proteger. Exatamente, isso aí. Na verdade, assim, é isso, né? Assim, então, se ser homossexual é errado, se ser gay é errado, você não poderia usar anticoncepcional, né? Do ponto de vista religioso, eles condenam o uso de É. concepcionais. Mas, na verdade, até, assim, eu nem gosto muito de usar argumentos biológicos, que eu acho que a questão da sexualidade humana não é uma questão biológica, assim. É uma questão social, não pode ser reduzido ao biológico, né? Assim, como esse tipo de argumento, né? Que reduz como se você fosse uma criatura meramente biológica, né? Meramente quase como uma máquina, né? Assim, reduz ao seu funcionamento. Mas até do ponto de vista biológico isso é errado, né? Assim, porque a evolução biologicamente, a evolução do ser humano não é desse jeito que as pessoas pensam no senso comum, que determinado órgão serve para alguma coisa. Não é assim, né? Aí não posso nem explicar direito, porque eu não sei nada de biologia, mas assim, que eu acho que é legal até, já vi pessoas de biologia falando isso, assim, que não é assim, que a gente pensa assim, que determinado pênis, a vagina ou o útero tem certa função, e essa função como se ela fosse assim designada, né? Aquilo serve para isso. E não é nada disso, os órgãos estão todos mudando de função. Então, isso faz parte da própria evolução também, entendeu? E a evolução não é uma coisa assim, ir do melhor para o pior, do pior para o melhor, não é? Evolução não é tipo assim, subir uma escada. Evolução é se transformar, assim. Tem muito a ver com se adaptar ao ambiente e tal, mas não é essa coisa, uma escala, né? Que você vai ficando cada vez melhor em algum sentido, né? Assim, então, nessa visão, que essa suposta não naturalidade de ser LGBT que é colocada, né? Assim, então, acho que, primeiro, é importante pensar, resumindo o que eu falei, que essa discussão não pode ser colocada em termos biológicos só, e mesmo que fosse, nem biologicamente isso faz algum sentido, beleza? Acho que é importante, que é um pouco a fala dele, né? Assim, é importante pensar isso. Errado. Isso. Exatamente. Não tem certo e errado na natureza, gente. Acho que isso é... Mas fala aí. O que mais? Vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Mas eu acho, na minha humilde opinião, enquanto pesquisadora, que as travestis são uma nova raça. Tá. As travestis são uma raça superior. A gente conseguiu canalizar muita coisa num corpo só. Ótimo, também acho. Então, o que mais? Então, fechou, Érica. É isso. O que mais? Mas só agradecer mesmo. O Vitor me botou nessa roda, né? Não esperava poder conversar com vocês sobre isso. Mas foi um prazer, É sempre... E de alguma forma falar sobre a minha sexualidade é desabafo, né? É sempre importante. Assim. É muita coisa que a gente guarda, né? Mas é muito bom retomar as coisas que já trouxeram muita dor. Então, trago hoje para vocês mais como superação, aceitação. Acho importante esses momentos acontecerem. E agradeço pela acolhida. Como sempre. Valeu, o que mais? Mensagem até terça. Até terça. Até terça. Até terça. Tá. Sim, vai ter aula. Na outra aqui. Semana que vem tem. Pedro. Tá, só queria agradecer, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, até esse horário, ouvindo a gente. Queria deixar um convite também. Lá no Museu Nacional, a gente tem muitos projetos de extensão. E a gente está precisando de muitos professores e professoras de matemática para atuarem nesses projetos. Então, faço convite. Sigam a gente nas redes sociais, @Museu Nacional. E o setor que eu faço parte, que é o setor educativo do museu, sempre está com vários processos de seleção abertos para extensionistas da UFRJ.
e de outras instituições. Então, sigam a seção de assistência ao ensino, que é @SAE, SAE, Museu Nacional, e eu espero encontrar vocês em breve em outras oportunidades. Muito obrigado. Voltem. E visitem o Museu Nacional. É isso. Voltem em paz pra cá. Hã? Mandou até usar. Eu só sou pô, blogueirinho. Então, valeu, gente. Obrigado. E até semana que vem. Valeu. Beijo, Érica. Beijo, Érica. Tchau. Beijos, amores. Boa noite, viu? Valeu. Tchau, Adriano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Beijo. Valeu. Obrigado. Gente.